Olá a todos a mais um vídeo. Ora bem, continuando aqui com estas declarações que tenho falado em termos comunitários, que é ajudar o próximo. O último vídeo foi falar um bocadinho do ajudar e a desplandecência de certas pessoas derivada ao dia a dia em que nós convivemos, que muitas das vezes parece que as pessoas perderam noção do que é vivermos em sociedade. O que é que, o que é que podemos ver hoje? Quando houve agora a catástrofe da Christine, das tempestades, uma delas que foi a Christine que deu que falar, derivado aos estragos que fez. Ainda bem que eu não falei logo na altura que houve esta pausa de vídeos. Ainda bem que eu não falei logo nada, porque se calhar não. Primeiro, não haveria muito para falar na altura, porque os próprios. Na altura a comunicação estava muito má naquela zona, porque não havia como as pessoas saberem. Eu, aliás, quando fiz o vídeo na altura da tempestade, já tinha passado a tempestade, mas ainda não estava a haver muito pouca informação ainda. Ou seja, as pessoas, havia muitos influencers e muitas pessoas a mostrar o que se tinha passado. E muitos dos vídeos que se vinham a saber já era muito depois do que se tinha passado com a tempestade de Christine. Por isso, os vídeos, depois, quando começaram a aparecer, já era o pós-temporal e aquela pequena, grande tragédia. Pequena em alguns sítios e grande noutras. Grande, derivado aos estragos que foram feitos nas casas. E eu falo disto também agora porque qual é a base disto? Porque agora tem havido outra vez polémicas, como houve na altura de Dragão Grande, quando houve os grandes incêndios e houve pessoas, bombeiros que perderam a vida, bombeiros que ficaram eh, incapazes de fazer o seu dia a dia derivado às queimaduras e que até hoje estão desprotegidos. Com ajudas miseráveis do Estado, com o dinheiro que não pode, que não pouco ou nada lhes vai sustentar. E agora falo das vítimas das tempestades. Neste caso, não falo das pessoas que morreram, porque foi derivada da tempestade, não havia muito a fazer. Não havia, nestas situações é sempre difícil, tal como aos fogos, só que nos fogos foram os bombeiros e pessoas que morreram carbonizadas. Neste caso foram pessoas que morreram afogadas derivadas às tempestades porque não tinham como se manterem vivas, principalmente pessoas idosas que foram maioritariamente as que perderam a vida, derivados a certos sítios onde as casas, terrenos baixos, zonas baixas, e bastou inundar certas zonas e as pessoas já não conseguiam. Ou seja, quais é que são as polémicas agora? Não são bem totalmente as mortes, porque, claro, nenhuma morte é concebida e ninguém vai achar piada à situação, mas ao facto de estar a haver aproveitamento do material e tudo o que foi dado, desde doações, desde doações de material e tudo, mas principalmente o material que foi doado, está praticamente dado ao abandono. Sim, existem pessoas que existe uma zona que a Câmara ou os proprietários deram, fizeram uma reportagem na NAU por causa disso. Ah, as pessoas chegam, pegam no material, dão uma morada qualquer daquela zona e levam. E eu digo assim para mim, "Então, mas espera aí, o objetivo é ajudar as pessoas. Se o objetivo é ajudar as pessoas, vou voltar a insistir no mesmo, é meter as autoridades competentes a fazê-lo. Quem são essas autoridades competentes? Os militares. Mas a culpa, eu continuo a dizer, isto não é quem está a ser esfiado, é quem está a mandar que é culpado. Neste caso é o Estado. Porque se nós temos militares, que sei que são poucos, porque o, ah, as categorias militares neste momento não são atrativas, até mesmo para um polícia, quanto mais para um militar.
E, e eu fico a pensar, nós não temos meios para combater. Digam o que disserem, que, estamos, que vamos a missões da NATO, vamos a isto. Verdade, não tiro razão. E o nosso país, quando é que começa a ficar protegido? É que isto são pequenas guerras que vão aparecendo. E quem é que vai sofrer no final? É o povo. Ah, não conheço as épocas em que não estive para ver nas nossas antigas épocas. Da altura dos reis, na altura da ditadura, não sei, não vi. Mas houve os terremotos, houve terremotos, houve desgraças, houve tudo. As coisas conseguiam ser reconstruídas a tempo e horas. Quando havia desgraças, principalmente na altura dos terremotos, o terremoto que houve em Lisboa, agora não me lembro a data em concreto, está-me a falhar, aquilo teve que ser reconstruído. E foi reconstruído e já vemos a Lisboa reconstruída. Eu acredito que se houvesse outra vez um terremoto daqueles, íamos ter o dobro ou o triplo dos anos para reconstruir aquilo. Enquanto os nossos antepassados conseguiram reconstruir aquilo, não digo em um ano ou dois, mas se calhar em menos de 10 anos devem ter conseguido reconstruir Lisboa. Ora bem, aqui é ao contrário. As pessoas hoje em dia, para poderem refazer a sua vida e poderem reconstruir o que é deles, demoram anos, anos e anos. Temos as pessoas que perderam casas e a vida em Trógão Grande que ainda hoje estão para tentar resolver isso. Temos a tempestade de Christine que o material existe, as pessoas algumas cá não conseguem ir buscar o material e outras não conseguem não conseguem usar o material porque não têm capacidade para fazer usufruto do material. Possivelmente há pessoas a precisar de ajuda, ainda hoje. E eu fico a pensar, então o que é que o material está lá parado a fazer? Já houve doações monetárias, já houve tudo. Mas ainda há pessoas sem luz e com problemas por resolver ainda. Por isso, cada dia que passa, eu consto que, em vez de podermos resolver os problemas o mais depressa possível, visto sermos pessoas e seres humanos mais desenvolvidos do que nas épocas anteriores, porque já que vivemos numa era digital, supostamente era para tudo ser mais fácil e desburocrático, ou seja, as coisas deveriam ser mais rápidas para serem resolvidas, mas não. Parece que estamos a regredir, mesmo com a tecnologia que temos. Já não vou continuar com. Acho que não vale a pena continuar com este tema, mas isto tudo para dizer que cada vez menos sabemos viver em sociedade e cada vez menos temos bons líderes. Não precisamos de ir muito longe. Para além do nosso país, que já vemos o que é que está a acontecer, estamos neste momento num país que não sabemos o que é que somos, se os portugueses são de esquerda ou são de direita. Neste momento estamos divididos. A minha questão principal é como é que vamos continuar a ser governados daqui para a frente? Porquê? Não sabemos de que lado é que queremos virar, se queremos virar à esquerda, se queremos virar à direita, esse é logo o principal. E depois, não podemos nos esquecer que também estamos a ser regidos pelo mundo fora. Desde a União Europeia, que também acho que cada vez já não temos bons líderes fortes, desde a ONU, ou a Organização Mundial de Saúde, tudo, cada vez menos existe respeito. Não há respeito pelos territórios,
não há os líderes de cada departamento, desde a Organização Mundial de Saúde, a Organização das Nações Unidas, tudo isso, até isso já está a perder relevância. Temos as guerras que continuam, temos guerras que tivemos agora a guerra no Médio Oriente que podia ter limpo o sarampo, desculpem a expressão, a milhares de iranianos, e continuamos nisto. Agora o Estreito de Hormuz já acalmou, já tudo. E as coisas continuam. O petróleo vai baixar. É possível, não sabemos quando. Mas vai baixando. Quanto? Não sabemos, mas vai. E os nossos líderes continuam a pensar no que é que isto vai dar, o que é que isto vai dar, em vez de tomarmos medidas. Porque, para além dos nossos líderes governamentais ou mesmo europeus, pensem: o que é que nós vamos fazer? Eles mandam e a gente obedece. Já não há soberania. Já não há soberania de cada país. Eu sou aquela pessoa que é cada nação, uma cultura. Todos nós temos maneiras diferentes de pensar. Cada um de nós tem uma maneira diferente de sobreviver às circunstâncias. Da mesma maneira que somos países com diferentes climas, também somos países diferentes com diferenças, ah, condições diferentes do que é que cada país necessita. E é isto que nós temos que ver. Se nós somos diferentes em muita coisa, podemos ser diferentes nos pensamentos. Ok, eu percebo a base da União Europeia. Um por todos e todos por um. O problema não é isso que está a acontecer. O problema é que eles regem uma lei e muitas das vezes essa lei tem que ser regida por todos. E não é assim. O objetivo da União Europeia inicialmente foi para evitarmos as guerras e podermos termos um sistema económico único, que é o que nós temos hoje em dia, que é o euro. E tentar manter o paz entre todos os países. Então o objetivo era esse. Continuamos a ter guerras. Temos a guerra da Ucrânia dentro da Europa. Porque quer queiramos, quer não, há uma parte da Rússia que faz parte do mapa. Dentro do mapa, uma parte da Rússia faz parte do continente. Falo em continente, não estou a falar em numa Europa de financiamento. Estamos a falar do mapa. Temos uma parte da Rússia que pertence à, à Europa. Somos continente. Depois temos outra parte da Rússia que pertence à Ásia. E agora eu fico a pensar, visto que nós temos visto que a guerra da Ucrânia é dentro da parte da Europa, a Europa está numa guerra. Quer a gente quer não. Geograficamente estamos lá. Quando é que a gente começa a pensar em cada país, pensar nas suas necessidades, pensar o que é bom para eles e começarmos a pensar primeiro individualmente e depois em conjunto, que é esse o problema. É quando se fazem as políticas, é por grupo, porque neste momento, antigamente era cada país tinha as suas ideias. Neste momento são grupos parlamentares, onde existe agora, porque acho que no Parlamento Europeu, não tenho a certeza nesta altura, mas eu acho que é a direita que prevalece, que é o PPE, que é a família da direita europeia. Mas eu agora fico a pensar, nós temos que ser regidos na Europa por famílias partidárias ou por ideias de cada país? Eu não discordo que não acho que haja um parlamento. Pode haver um parlamento. O problema é o que é decidido naquele parlamento. Porque se formos a perceber, aquele parlamento tem mais poder que os parlamentos de cada nação.
E não era isso que deveria acontecer. Os parlamentos que deveriam ter mais poder era o parlamento de cada país. E depois, naquele momento, os líderes se reunirem. Isto é a minha opinião. Eu não sou contra o Parlamento Europeu, sou contra é o que é decidido lá muitas das vezes. Porque nós europeus, ok, há sites, há parte, possivelmente há lá uma zona da comunicação social para se ver isso. Mas nós, como povo da União Europeia, muitas das vezes não temos noção do que é que está a ser decidido ou o que é que está lá. Vemos vídeos, vemos certos do que é que os deputados lá fazem, mas muitas das vezes não temos noção do que é que se lá passa. Já muitos que nem querem ter noção do que é que se passa cá dentro, quanto mais lá fora. Eu cada vez mais eu começo a achar que eu acho que estão a tentar tapar a peneira às populações. Bem, isto também já não é novidade. Eu acredito no livro que mostrei ontem, ontem não, no último vídeo, que se todos seguissem as regras da Bíblia, já que todos se dizem conservadores e cristãos, os partidos ditos conservadores e cristãos, seguissem aquilo, se calhar também não havia. Poderia até haver alguma, algum alarido, mas possivelmente até haveria muita medida que está lá dentro que se calhar até seria de bom agrado. Mas não, pelos vistos, cada partido tem a sua ideologia, cada partido tem as suas promessas, tem as suas maneiras de realizar. Pronto, depois cada um vota naquilo que achar por bem e achar que está mais próximo das nossas ideias. E neste aspecto também já não há muito o que falar. Terminando, este vídeo está mais calminho e já terminando, que já temos largos minutos de vídeo, dizendo o quê? O que se está a passar cá neste país novamente Eu acho que este país dá muita relevância ao que se passa. Porque agora está o assunto da Cristina Ferreira, há montes de assuntos que ultimamente se têm passado. Eu acho piada, agora deram ênfase por causa da violação dos jovens que violaram a miúda. Sim, é tudo condenável. É tudo. É tudo condenável. E agora digo, quando é que começam a condenar o que se passa na televisão? Os ditos reality shows que não acrescentam nada às pessoas. É audiências. Dizem que aquilo retrata dizem que aquilo retrata o, o que se passa na sociedade, só com quatro paredes. Pois, mas se calhar andarmos a ver pessoas a ter atitudes indecentes em plena televisão do que se capta, se calhar as discussões que lá se captam também devem ser giras, quais a andarem só não andam à porrada, porque se andarem à porrada são expulsos, mas se pudessem, havia porrada em plenos diretos. Então, mas espera aí, aquilo é o que se mostra o que é a sociedade cá fora, ou é o que se vê cá fora? Fartam-se passar reportagens, o filho matou a mãe, filhos que matam os pais, crianças que são mortas, fetos encontrados nos caixotes do lixo. Sim, isso é a sociedade real. Não é uma sociedade de quatro paredes, como eu já tenho referido nos últimos vídeos. É isso, é porque estarmos a mostrar isso é o exemplo que estamos a dar. Não ponham as crianças a ver televisão. É que se formos a ver, a televisão e a internet estão poluídos. Então não vale a pena. Vamos ter que nos fechar. Eu digo, todos nós temos que ter cuidado com aquilo que dizemos, principalmente quem é figura pública. E sim, tem que se tomar muito cuidado. Não estou a defender ninguém.
É condenável tudo o que se tem passado. Violações, mortes e o que se vê é a sociedade no seu melhor. É o podre da sociedade. Sim, é o podre. Mas é o podre lá fora, não é as quatro paredes. Por isso é melhor começarmos a refletir que quando dizemos que o que se vê num reality show é o que se passa lá, é a reflexão do que se passa lá fora. Não, minha gente. É que nem chegamos a esse ponto. Porque querem ver com quatro paredes o que é a realidade. Hum, Andem à porrada, andem à porrada, maltratem mulheres, maltratem-se uns aos outros, maltratem tudo. E depois aí vemos o que é a realidade da sociedade. Que aquilo não é. É lá fora. Das poucas coisas que a TVI passou, que fez duas edições, e é a única, acho que foi o único reality show que eu posso, que eu nem considero aquele reality show. Mas pronto, até vá, entrando nessa matéria, foi a primeira companhia que fizeram das duas edições. Acho que é o mais. Aquele sim retrata o que é os bons exemplos para uma sociedade. Não é o que se passa lá fora, é os bons exemplos que a sociedade deveria meter na sociedade de hoje, que toda a gente lá fora faz o que quer. E ali não, ali há regras. Não há regras neste país. Cada vez menos há menos autoridade. Há, tirou-se a autoridade para se dar a liberdade. Lixamos. Não há nada a acrescentar. Maus líderes, cada um faz o que quer e andamos nisto. Atenção, daqui para a frente, acredito no pior, que é o que diz o livro que falei no último vídeo. Não acredito numa sociedade melhor. Acredito que a sociedade vai estar cada vez mais podre. Ainda há de haver uma fase, como acontece nas mortes, que a pessoa há uma fase antes da morte que fica. Parece que teve uma melhoria repentina. Acredito nisso. E depois vai arrebentar outra vez. Mas quando arrebentar, é a morte, vai ser a morte total da sociedade. E aí esqueçam. Já não há como. Por isso, eu digo, ou começamos a pensar de outra maneira e começamos a pensar que daqui para a frente há melhorias, senão não vale a pena. Comecemos a votar, comecemos a fazer a nossa parte como cidadãos. O resto é com o tempo. Até ao próximo vídeo.